Queridos irmãos e irmãs, hoje então a liturgia nos apresenta no início neste tempo comum, deste ano litúrgico, dois textos muito bonitos. A primeira leitura é o início da carta aos Hebreus. É um início muito denso, são poucos versículos aqui mencionados, mas que nos introduzem na temática desta carta, elaborados inclusive num grego mais erudito, no original. E nós vemos aqui como o autor da carta aos Hebreus faz uma espécie de recapitulação da história, muitas vezes e de muitos modos. Falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Ou seja, agora não é mais só um mensageiro de Deus, mas é o próprio Filho, nos tempos que são os últimos, significa o tempo definitivo, o tempo escatológico. A palavra de Deus anteriormente dirigida era a palavra de Deus, mas agora, com a vinda do Filho, e Ele nos falando por meio do Filho, não há mais nada para Deus acrescentar, a não ser aquilo que Ele nos comunica pelo Filho. Este Filho é o centro da história e da criação, porque este Filho, aqui já é uma alusão também à sua encarnação, paixão e ressurreição, que Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. É um cristocentrismo do universo. E aí passa a falar um pouco sobre este Filho. Nós vemos então a sua identidade. Este, o Filho, é o esplendor da glória do Pai. É uma comparação, né? É como se a gente pudesse dizer assim, o sol e os raios do sol, né? Os raios do sol pertencem ao sol, né? O Filho é o esplendor da glória do Pai. Ele é um com o Pai, Ele é a manifestação do Pai, Ele é, como está no texto aqui, a expressão do seu ser. Então o que nos é comunicado por Jesus é tudo e basta. Ninguém precisa esperar uma outra revelação. Nenhuma manifestação particular ou revelação privada a um santo ou a Virgem Maria supera a manifestação em Jesus. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. A revelação plena da parte de Deus. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Está claro que Ele é Deus. E aí agora a alusão à sua encarnação. Tendo feito a purificação dos pecados, quer dizer, a sua vinda nesse mundo, sua paixão e morte, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. À direita da majestade divina nas alturas significa que Ele é aquele que julga, é aquele pelo qual Deus age no mundo. A direita de Deus significa todo o poder de Deus. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. Como Filho, Ele sempre foi acima dos anjos, mas como Filho que se encarnou, Ele agora é glorificado acima dos anjos, porque como homem, Ele se esvaziou da sua glória, mas agora essa glória é retomada. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu Filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo.
Então ele é aquele que está junto do Pai, acima de todos os anjos, de todos os poderes. Ao mesmo tempo, é aquele que está muito próximo de nós pela encarnação. Paro de comentar esse texto para irmos ao Evangelho. É também o início do Evangelho de Marcos, o evangelista deste ano B da liturgia, e tem duas partes o texto aqui proclamado. Primeiro, o início da pregação de Jesus. Aqui nós vamos ouvir as primeiras palavras que Jesus pronuncia no Evangelho segundo São Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia. É na Galileia que Jesus inicia a sua pregação, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa palavra Evangelho. Não é como nós normalmente compreendemos. Nós pensamos em Evangelho, nós pensamos logo no livro, né? Ou nos livros, nos 4 evangelhos, Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, né? Pensamos no livro. Não, aqui está Evangelho, inclusive com maiúscula no texto, é a boa notícia. Na verdade, só existe um Evangelho, a boa notícia de Jesus Cristo do reino, o Evangelho de Deus. O Evangelho segundo Marcos, Mateus, Lucas e João são o registro escrito do Evangelho com maiúscula. Nós não somos a religião do livro. O cristianismo não é a religião do livro. Há religiões que são baseadas num livro. Nós não somos a religião do livro, mesmo tendo a Bíblia como altíssima consideração. É a norma da nossa fé. É, dentro da tradição, a norma normans, né? Então, é um ponto alto da tradição, mas o Evangelho é mais do que o livro, né? Jesus pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou. Você na primeira leitura falou de muitas maneiras. Antes Deus falou pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. O tempo se completou, é o tempo do Filho. O reino de Deus está próximo. Então esse que está nas alturas junto do Pai é aquele também que está próximo, porque ele é o reino em pessoa, é a autobasileia, é o reino em pessoa. O reino de Deus está próximo. O que é pedido de nós? Convertei-vos e crede no Evangelho. Mudança de vida e adesão da vontade, da liberdade ao Evangelho. Essa é a primeira parte de hoje. Depois vem o chamado dos primeiros discípulos. E aí nós temos então a resposta a essa pregação de Jesus. Então as primeiras palavras de Jesus no Evangelho de Marcos estão no versículo 15 do capítulo 1. O tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É a hora da graça. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E vem então o chamado: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus. Uma resposta generosa, imediata, pronta e total. Caminhando mais um pouco, mais 2. Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram, não só a barca, deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. O que vemos aí? Diante da interpelação do reino de Deus, estamos ainda no início do ano civil de 2021. É o convite que é dirigido para nós que viemos à missa ou estamos acompanhando pelas redes sociais. O reino está próximo, convertei-vos, crede no Evangelho, segui-me, é o convite de Jesus. Estamos dispostos a seguir Jesus nesse ano de 2021? Aceitando que o reino está próximo, que o tempo se completou, segui-me. O que significa seguir Jesus? Nós temos algumas indicações nesses apóstolos. Significa ser capaz de deixar os seus próprios projetos para buscar a vontade de Deus. O Evangelho de Marcos, alguns estudiosos dizem que ele foi pensado sobretudo para a pregação para os pagãos. Marcos ouviu a pregação de Pedro e escreveu pensando sobretudo não nos judeus tanto, mas nos pagãos, os gentios,
que iam receber o Evangelho. Um Evangelho catequético, mais curtinho, cristológico. Ele vai então chamar a atenção para o que significa a revelação de Jesus. O que era a experiência dos pagãos? E muitas vezes é das pessoas também. Eu vou entrar numa religião. Como se a gente escolhesse então um mestre, um rabi. E a gente fosse assim um grupo de discípulos entusiasmados que sentam em torno do rabi, do mestre, e vão aprender. Nós escolhemos. Não é assim que acontece às vezes na academia? Alunos que ficam encantados com um professor brilhante, quem sabe, um doutor famoso, pesquisador, e querem então julgar a sua carreira ali, e vão tê-lo como orientador, e vão ser, né? Então fica todo mundo em torno, são discípulos em torno de um mestre. Às vezes para as religiões tinham essa ideia, com Jesus é muito diferente. Não são os discípulos que escolhem o mestre Jesus. É o mestre Jesus que chama os discípulos. Segui-me. Vejam bem, ele não chamou, ele falou, fique aqui sentado para vocês aprenderem a lição. Vou dar para vocês o curso. Não. Segui-me. Colocar-se em movimento. Quer dizer, por onde Jesus vai, o jeito de Jesus, o esvaziamento de Jesus, a compaixão de Jesus, a solidariedade de Jesus com os que sofrem, significa um desinstalar-se permanente. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Significa passar a vida no seguimento de Jesus, sem ter o controle sobre o rumo da nossa vida. Isso é ser discípulo. E é isso que fizeram esses apóstolos. Deixaram o que eles sabiam fazer, pescadores. O que talvez eles gostavam de fazer. O que eles faziam muito bem, para seguir o Senhor por onde Ele iria. E Ele foi até a cruz. Os discípulos, então, verdadeiros, que aceitam o seguimento de Jesus, têm que fazer esse movimento. Há um aspecto de renúncia. Mas eu não queria chamar a atenção só para esse aspecto de renúncia, digamos assim, negativo, que é o que eu tenho que deixar. O mais importante é que quem renuncia e aceita o seguimento de Jesus, vai ter a companhia de Jesus. É isso que nós temos que descobrir. E é isso que faz toda a diferença. E é isso que traz a nossa alegria. Esse é o problema daquele jovem rico, você se lembra, que se aproximou de Jesus e que cumpria os mandamentos todos, né? O que é preciso fazer para entrar na vida eterna? E Jesus vai conversando com ele, observa os mandamentos, fazia isso desde pequeno. Jesus olhou para ele com amor e Jesus o chamou: uma coisa só te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Ele ficou prestando atenção no que ele tinha que deixar e por isso ele não teve coragem. Mas ele não prestou atenção no que ele ganhava, a companhia de Jesus, né? Ser amigo de Jesus, partilhar da sorte de Jesus, do destino de Jesus, que passa sim pela paixão, mas triunfa com a glória da ressurreição. Queridos irmãos, estamos no início desse ano. Nós não podemos seguir Jesus no oba-oba. Nós não temos força para seguir Jesus. Nós temos que suplicar humildemente. Nós já sabemos que Ele é a palavra definitiva de Deus para a nossa salvação. Peçamos a graça de que Ele nos conceda o seu Espírito para que possamos nos desprender de tudo aquilo que nos atrapalha de viver na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus e nos colocar a caminho, em movimento, no seguimento de Jesus, buscando realizar em nossas vidas e neste mundo a vontade do Senhor, sempre na companhia dEle. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.